Valeu. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com o nosso grupo, formado por mim, Alessandra, pelo Félix, pelo Leonardo, pela Vanessa e pelo Luciano. E hoje a gente vai estar discutindo alguns artigos da semana 1 e 2, referente à nossa atividade da disciplina de metodologias da educação física, do mestrado profissional com polo na Universidade Estadual do Piauí. E para iniciar a nossa discussão, o Leonardo vai começar, analisando o primeiro artigo. Boa noite a todos, aqui é o professor Leonardo. A nossa primeiro texto, ele vai tratar de uma revisão sistemática da pesquisa sociocrítica, Esse artigo ele tem como objetivo de estudo uma revisão da pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores. E aí aparece o termo PET, que em inglês quer dizer Physical Education, Teacher Education, que é o processo de formação de professores, que foi realizado durante 15 anos de pesquisa, de 1999 até 2014. O procedimento de pesquisa ela é uma abordagem, teve 4 fases, que acabou diminuindo, reduzindo em 23 artigos, que foram selecionados nos países da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Espanha. Então, a maior parte dessas pesquisas foi de autoria colaborativa, e assim, com autores do gênero masculino e feminino. Tá? Então, basicamente é esse que é o artigo. Então, vou abrir aqui para os nossos colegas fazerem algumas considerações sobre o que eles encontraram no texto. Bom, então, para dar continuidade, em relação a essa questão da pesquisa sociocrítica, é importante a gente saber que essa pesquisa na educação física ela vai muito além de ser apenas uma disciplina curricular. Ela desempenha um papel fundamental e primordial no desenvolvimento integral dos indivíduos, Ela não se restringe ao desenvolvimento físico, mas também envolve os aspectos sociais, emocionais e cognitivos. Então, nesse contexto, é muito importante essa abordagem. Mas a gente, analisando, dentro desse contexto, a gente vê que existe ainda muitas dificuldades, muitos dilemas ainda para a questão da concretização prática dessa concepção, por causa dos contextos, dos diferentes contextos que a gente se encontra nas nossas escolas. No texto, a gente fazendo leitura, a gente vê que existe muitas pesquisas em relação ainda voltadas para outros países. Mas o nosso contexto, a nível de Brasil, dessa diversidade das dificuldades encontradas, a gente ainda se limita muito a colocar em prática esse tipo de concepção, por causa das dificuldades, por causa de muitas desigualdades, da própria construção curricular que vem se arrastando aí ao longo dos anos, Então, esse é um comentário que eu achei muito interessante em relação a essa abordagem crítica. E principalmente que ela busca desafiar as normas sociais, os estereotipos de gêneros, questão das desigualdades raciais, socioeconômicas, que estão presentes na prática pedagógica, Então, essa é a nossa realidade, no sentido de, como professor, a visão que a gente tem e a dificuldade que a gente encontra no sentido de fazer um trabalho focado nessa concepção de pesquisa sociocrítica. Mas que ela é interessante, ela realmente tem um poder social, na questão da justiça, muito grande, mas que precisa muito um trabalho coletivo envolvendo todas as instâncias para que ele realmente possa ser efetivado na prática docente. É verdade, Félix. O que nos remete já ao nosso segundo artigo sobre a formação de professores, que vem ao encontro dessa questão da gente, na nossa grade, no nosso currículo de formação de educação física, a pequena carga horária dedicada justamente ao estudo dessas pedagogias, da didática mesmo em si, dessa pedagogia crítica. Por isso que a gente encontra essa dificuldade de estar implementando na nossa realidade, no nosso contexto, no nosso profissional.
de levar essa pedagogia crítica para dentro do nosso ensino lá na escola onde a gente trabalha. Exatamente, Vanessa. Esse texto 2, ele reflete essa dificuldade, justamente de integrar conhecimento pedagógico juntamente com conhecimento disciplinar. Muitas vezes o professor ele sabe o seu conteúdo, o conteúdo da disciplina que ele leciona, mas muitas vezes tem a dificuldade na organização, no planejamento, na forma de avaliar, né? E isso, é claro, é uma carência que a formação, né, a nossa formação apresentou. Então, daí a necessidade da gente continuar se aperfeiçoando, né, se qualificando para justamente preencher essas lacunas que a nossa formação deixou, né? É verdade, até porque o conhecimento, né, o nosso conhecimento o pedagógico e o conhecimento disciplinar, eles não são uma coisa que eles podem se separar, eles são unificados, um depende do outro. Como é que eu tenho conhecimento do meu conteúdo, da minha disciplina, e não sei como vou ensinar esse conteúdo, como repassar esse conteúdo, qual a melhor forma de instigar o meu aluno a pensar, a refletir, a recriar sobre o conteúdo da minha disciplina? No texto, né, inclusive no texto 2, que fala sobre a formação dos professores e a didática para o desenvolvimento humano, né, já seguindo a linha anterior, né, primeiro fala sobre as pesquisas, né, que envolvem essa área, que é essa preocupação com o sociocultural do aluno. Aí nesse texto 2 vai falar que na formação há uma dissociação, né? É uma separação. Enquanto há uma preocupação, por um lado, da forma de ensinar, os professores que trabalham com área específica se preocupam mais em só passar conteúdos. Não se preocupa em como fazer esse conteúdo ser entendido e compreendido pelos alunos. E no texto ele fala uma coisa muito importante, né? Que é necessário professores com conhecimento nos pedagógicos para ajudar o aluno a pensar e a atuar com esses conceitos. Isso aí, eu queria agora fazer um comentário abordando em relação a esse segundo texto, em cima do que a Alessandra aí apresentou para nós. Gatti, no texto, Gatti, em 2012, ele destaca que um dos problemas mais persistentes na organização dos currículos para a formação profissional de professor de educação física está relacionado na dissociação justamente entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. E o que seria esse conhecimento disciplinar? É justamente aquela didática voltada para o conhecimento específico dos conteúdos da disciplina, né? Que a gente tem consequência disso a nossa formação. Na nossa grade curricular, nossa formação era voltada nisso. A parte da didática que tinha de conhecimento didático era específico para aquela área, para a nossa disciplina, né? Então tem uma grade curricular aí totalmente conteudista, né? Porque era focado justamente a nossa limitação de ter uma didática voltada para ensinar os conteúdos que realmente a nossa área do conhecimento ela envolve, no caso da gente, a educação física. E, por outro lado, essa dissociação voltada justamente para a questão do conhecimento pedagógico, né? Que é a didática pedagógica, que eles chamam, que é justamente esse conhecimento dos saberes pedagógicos, como as teorias da educação, a psicologia da aprendizagem, as teorias de ensino, entre outros. Então, no decorrer da história, a construção desses currículos, eles foram justamente, digamos, como é que eu posso falar para vocês, eles foram separados, né? Por um lado, nessas disciplinas de área de conhecimento, se preocupava numa didática restringida à metodologia do conhecimento da disciplina, dos seus conteúdos, né? E faltou, por um lado, essa questão da preocupação com a didática pedagógica mesmo, de ter esses conhecimentos, esses saberes pedagógicos, para que o professor ele esteja mais implementos na sua abordagem e no seu saber docente. É tanto que Gatti e Líbano, ele fala que essas constatações refletem na falta de articulação entre essas disciplinas. E para o professor ter um embasamento teórico e prático fundamentado, é preciso que esteja essa integração, né? Nessa construção curricular, saber da didática disciplinar
e a didática pedagógica para que realmente o professor tenha mais conhecimento, tenha mais preparo e desenvolva habilidades e competências para desenvolver um trabalho pedagógico de forma a satisfazer a necessidade dos alunos. Verdade. E Félix, só um exemplo assim básico é a BNCC. A BNCC jogou o conteúdo, ela jogou o conteúdo, mas não nos preparou didaticamente para aplicar aquele conteúdo na nossa escola, na nossa sala de aula. De encontrar isso, né, a gente já passa para o terceiro texto. Isso. O terceiro texto, né, que traz como tema as finalidades educativas escolares e a escola socialmente justa, né, de Libânio e Silva 2020. Esse texto, ele começa, né, apresentando diferentes visões de finalidades educativas escolares sobre a escola socialmente justa. Primeiro, ele estabelece quais são as finalidades da escola, a escola que é socialmente justa. Depois, ele fala sobre a relevância política e pedagógica dos estudos sobre a diversidade. E depois, ele traz uma proposta de abordagem pedagógica da diversidade. E essa proposta é onde a gente tem que se fixar, né? Qual é a abordagem que é pedagógica, que é voltada para a diversidade e para o desenvolvimento humano. Isso é interessante porque o Libânio também fala, né, da questão do currículo prescrito, né, e da cobrança das provas, né, para que o currículo seja justo, seria interessante que todo mundo realmente tivesse essa base comum, que tivesse a aprendizagem desses conteúdos mínimos, mas que na verdade isso não ocorre, né? Há uma grande diversidade e há uma grande carência que acaba tornando a escola injusta, né? Eu creio que a maior dificuldade é justamente oportunizar esse conhecimento básico, né, a todos os alunos, justamente por conta da diversidade que a gente sabe que existe, né, dentro da escola. Tem alunos que têm mais condições, por exemplo, de pesquisar na internet, tem alunos que não têm condições, que nem celular não tem, né? E aí eu aproveito para tocar no assunto que ele coloca no final do texto, que é sobre o ensino EAD. Quando aconteceu a epidemia de Covid-19, houve essa necessidade de ter aulas em casa, né, no sentido de não haver aglomerações, e aí isso gerou um impacto. Esse impacto, na verdade, foi um déficit na aprendizagem. Aqueles alunos que tiveram mais acesso às aulas, seja pela internet ou seja pela televisão, eles não tiveram prejuízo no aprendizado, né? E aqueles que não tiveram acesso ainda tiveram uma dificuldade maior, porque essa falta de conectividade gerou esse prejuízo no aprendizado deles, né? Isso eu constatei em 2020, logo quando as aulas presenciais retornaram lá na escola que eu trabalho, né? Então, Luciano, aí, aproveitando a deixa do Luciano, nesse contexto aí, é interessante a gente entender que quando se fala em escolas socialmente justas, não é se limitar apenas à questão da universalização do ensino, ou seja, hoje todo mundo tem direito ao ensino. Não, é você colocar ali em prática, trabalhar a diversidade cultural, né, as características individuais específicas do aluno, né, questão de gênero, de étnica, de racial, ou seja, questões sociais. Então, todas essas questões aí que envolvem a diversidade cultural dos alunos, as suas especificidades, elas têm que ser trabalhadas de fato para que causem uma reflexão no aluno e uma tomada de decisão, né, para que ele venha a ser sujeito autônomo, né, construtor do seu próprio conhecimento. Então, essa diversidade, para ela realmente acontecer de fato, ela tem que ser efetiva. Efetiva quando tem uma mudança de pensamento e quando realmente ela contribui para que o aluno possa interferir no seu meio social. E é isso, gente. Pois
Obrigada, gente. Obrigado, Foi boa um prazer noite. estar discutindo com vocês essa noite, temas relevantes para a nossa área. E tenham uma boa noite.